Estamos de volta com mais um vídeo Tua Graça Me Basta, hoje tratando mais um assunto aí sobre as doutrinas, né? Hoje eu queria falar um pouquinho sobre a doutrina da instituição religiosa chamada Testemunha de Jeová, o que eu acho aí dessa doutrina. Bom, aqui o intuito não é julgar pessoas e sim unicamente doutrinas, tá? Até porque conheço pessoas que frequentam essa instituição, não tenho nenhum problema com elas. O nosso problema como conhecedores da palavra do Senhor, a gente não quer estar se fazendo co-participante de doutrinas errôneas, né? E essa sim é uma doutrina errônea, né? Porque o que ela prega é totalmente errado, digamos assim, né? O Senhor nos fala em João 7:24, né? Não julguem apenas pela aparência, mas façam um julgamento justos, né? E então, só para deixar claro que a gente não está aqui julgando pessoas e sim doutrinas, né? Então, a primeira coisa que um testemunho de Jeová vai chegar para ti, você vai perguntar para eles: você crê que Jesus veio em espírito ou em carne? Ele vai dizer em espírito. Você vai dizer: não, eu creio que ele veio em carne. Aí ele vai dizer não, vai tentar te convencer. Bom, olhando para as escrituras, a gente vê que Jesus veio em carne. Ele ressuscitou e veio em carne. Até porque Tomé, na incredulidade dele, né? Ele diz que só creria se colocasse a mão ao lado de Cristo, onde ele foi ferido então pelo soldado, né? Então, como tu vai tocar uma ferida de um espírito? Outra coisa, Jesus comeu junto com os discípulos, tomou vinho junto com os discípulos, como um espírito faria isso? Então fica muito contraditório, por isso que eu digo que eu não sei como muitas pessoas se tornam adeptas e seguidoras dessa doutrina, porque ela é muito fácil, eu digo assim, de desvendar. Ela não tem eles não se aprofundam muito, sabe? É muito superficial. Para alguém que lê um pouquinho a palavra de Deus, já compreende o erro que é essa doutrina. Vamos lá então em João 1:4, de 1 a 3, nos fala um pouquinho sobre esse negócio de carne e espírito. Amados, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual ouvistes que há de vir, e eis que já agora está no mundo. Então aqui deixa claríssimo que todo aquele que nega que Jesus veio em carne, ele não provém de Deus. Para mim está claro o que essa passagem diz, tá? Outra coisa, negar que Jesus é Deus. Essa passagem ela deixa claríssimo que Jesus é Deus. É uma das minhas. Existem várias passagens, mas essa é uma das que eu mais gosto. Mas é uma das que eles também acabaram burlando ela, né? Tentando escapar um pouquinho da verdade. Mas já vou explicar para vocês o que acontece, o problema de eles ter feito aquela alteração. Então, João 1, de 1 a 3 diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada foi feito. Tá? Lá em João 1,14 diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Bom, se lá em cima está dizendo que o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, e aqui embaixo está dizendo e o verbo se fez carne e habitou entre nós, então entende-se perfeitamente nessa passagem que Jesus era o verbo e Jesus veio para a terra. Deus, Jesus, é como fala lá no Antigo Testamento, né? Emmanuel, que o significado diz Deus conosco. Então aqui em João a gente percebe nitidamente que Jesus era Deus, e nós cremos assim, porque a Escritura nos fala isso. Mas o que acontece nessa passagem? Como ela é uma passagem que deixa muito explícito a convicção que Jesus era Deus, eles fizeram uma alteraçãozinha. Ali em cima, quando eles colocaram no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era um Deus, eles colocam.
e botam um Deus com letra minúscula, dizendo que ele não era o Deus criador, e sim ele era um Deus, para não dizer que Jesus, que veio, né, era Deus. Então eles colocam o verbo era um Deus. Só que eles não têm o discernimento suficiente que, se nós for olhar lá em Isaías 43:10, diz o seguinte: vocês são minhas testemunhas, declara o Senhor, e o meu servo a quem escolhi, para que vocês saibam e creiam em mim e entendam que eu sou Deus. Antes de mim, nenhum Deus se formou, nem haverá algum depois de mim. Então aqui o próprio Criador está falando por intermédio de Isaías que não haveria, nunca houve, nunca haveria e nunca haverá um Deus além dele. Inclusive aqui, antes de mim, nenhum Deus se formou. Esse Deus está em letra minúscula, para dizer algum outro Deus além dele. Então, como eles podem pegar e burlar aquela passagem lá de João, dizendo, e o verbo era um Deus? Porque aqui em Isaías, Deus mesmo está dizendo a Isaías que não haveria e nunca houve outro Deus além dele. E não é só Isaías 43. Em Isaías 44 a gente vem e vê também. Isaías 44:6 diz assim diz o Senhor, o Rei de Israel: eu sou o primeiro e eu sou o último, e fora de mim não há outro Deus. Não há e nunca houve e nunca haverá, né? Então, lá em Isaías 45:12 também tem, assim como tem outras passagens, mas aí eu não vou me estender muito porque aqui já está suficiente para nós compreender. Como eles pegaram lá em João 1 e colocaram e o verbo era um Deus, eles quiseram dizer assim, que esse verbo que está falando ali, que se fez carne, veio para a terra, ele não era o Deus criador, ele era um outro Deus. Era um subdeus, então, que seria Jesus, um ser iluminado, como eles dizem lá, né? Mas ele não era o Deus, porque lá a passagem deles, eles dizem assim, não, mas como tu diz que a tua está certa, a minha escritura, né, a minha Bíblia, e a minha está errada? Pode ser que a minha esteja certa, ou, né? Então eles querem criar uma confusão. Só que a palavra de Deus ela é perfeita. E nós olhamos ali para Isaías e vemos Deus mesmo falando por intermédio de Isaías que nem nunca houve e nunca haverá outro Deus além de mim. E esse Deus ele coloca em minúsculo, né? Porque ele não se refere a ele se diz outro Deus, né? Então fica claríssimo, pessoal. Então assim, ó, tomem para vocês. Quando alguém vir, a gente não pode ser ignorante, não pode ser chato, mas a única coisa que a gente deve pedir para essas pessoas é se elas creem que Jesus foi Deus e se elas creem que Jesus veio em carne. No momento, imediatamente eles vão discordar de ti. Aí você pega essas passagens e busca falar da verdade. É isso que nós devemos fazer, não criar discórdia, nenhum tipo de contenda, mas somente a verdade. Paz no Senhor.